Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de estatística básica. Nesta videoaula, eu vou apresentar 3 exercícios voltados aí à área de estatística descritiva, que compõe então essa disciplina aí, é um dos capítulos dessa disciplina de estatística básica. Meu nome é Heitor, eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Governador Valadares. Feitas as devidas apresentações, vamos dar sequência então nos exercícios. O primeiro exercício, todos eles, aliás, basicamente eu vou usar da primeira até a 10ª equação, diretamente. Assimetria e curtose, eu vou precisar de um suplemento do Excel. Tá? Ele fica quietinho dentro do Excel, vou falar que ele fica dormindo ali, e eu preciso acordar esse suplemento e instalar ele dentro do Excel para que eu possa utilizar aí e ver outras funções aí desse software. Muito bem, os dados desse primeiro exercício estão aqui e eu fiz questão de colocar até em vermelho amostra de dados. Amostra, não é população. Por que isso? Porque na variância e desvio padrão, elas têm diferenças entre elas, o cálculo delas são diferentes. Tá? Muito cuidado aí, então nós temos que saber quando é amostra e quando é população. Para quem nunca mexeu no Excel na vida, tá? Ele tem várias equações. Então, se eu olhar aqui, ó, menu, primeiro menu ali, arquivo. Segundo menu, página inicial, que é o que a gente está agora. Terceiro, inserir. Quarto, layout de página. Quinto, fórmulas. Então tá ali. Aqui nesse menu, ele tem todas as equações, todas as fórmulas que o Excel trata. Então tem parte financeira, tem equações com data e hora, né? Tem pesquisa e referência, tem a parte de trigonometria, matemática, seno, cosseno, fatorial, cálculos com graus. Né? Então tá ali. Bom, se eu não quiser perder tempo, muito tempo, eu posso vir aqui, ó, tentar descobrir, poxa vida, a equação da média, ela é do quê? Ela é de lógica, é financeira, é trigonometria? Quando eu clico aqui em mais funções, tem estatística. Ah, poxa vida, estatística. Bom, média. Eu vou descendo o meu mouse. Média, já encontrei ela aqui. Para não ficar perdendo tempo aqui, eu posso procurar diretamente. Aonde? Inserir função. Quando eu clico em inserir função, vou clicar de novo na extrema esquerda aqui do menu Fórmulas. Tá? Inserir função. Tá lá, função estatística. Bom, se eu não souber se ela é estatística ou não, eu coloco em todas as funções. Média, vou descendo o mouse, descendo. Olha quantas, tá? Média, já encontrei ela aqui, tá? Ou então, o terceiro jeito aí de encontrar alguma fórmula é eu tentar conversar com o Excel. Conversar como assim? Igual, quando eu digito a letra M, o Excel já me dá algumas sugestões. Todas as equações que começam com a letra M. Opa, interessante. Se eu colocar ME com acento, bom, já aparece média geométrica, média harmônica. O que nos interessa é o média somente. Retorna, se tiver em dúvida, leia aqui o que está escrito na esquerda. Na esquerda da equação, olha, se eu descer, conforme eu for descendo as equações, ele dá uma breve introdução do que é. Tá? Retorna a média aritmética dos argumentos. Que argumentos? Os meus dados amostrais. Para que eu possa selecionar então esta média, eu vou apertar a tecla Tab. Tá legal? A tecla Tab lá no meu teclado. Para quem não sabe a tecla Tab, vamos Excel, vamos ver aqui. Aqui, muito bem. A tecla Tab está aqui no meu teclado. Esse aqui é o teclado virtual. Tá? Vou usar também essas equações, esses botões aqui, ó, Shift e o botão Ctrl, tá? Shift, Ctrl e essas setinhas aqui também. Pode procurar aí no seu teclado o Shift, o botãozinho, o Ctrl, tá? E aonde que fica essas setinhas para cima e para baixo. Se não aparecer escrito Shift, é como se fosse uma setinha para cima, tá? Mas ela fica, geralmente é o penúltimo botão aqui da extrema esquerda, embaixo. Muito bem, vamos voltar ali, igual ME, selecionando a tecla Tab, vou marcar, lembra que eu falei o Ctrl e o Shift? Posso colocar na primeira célula, aperta a tecla Ctrl, aperta a tecla Shift e aperta a setinha para baixo. Tá? Ele faz essa função, tá? É de selecionar todos os números aqui. Aqui está pouquinho, tá?
Aqui está pouquinho, já dei Enter. Tá pequenininho. Mas, por exemplo, e se tivesse 30 mil informações ali? 30 mil dados. Até que dia que eu ia ficar selecionando isso? Vou apagar novamente. Igual média. Tecla Tab para chamar a equação. Posso fazer isso com, olha só, com o teclado, com o cursor aqui do mouse. Tá? Só eu clicar, segurar no mouse e arrastar para baixo. Eu já prefiro igual média. Vou lá nos dados, Ctrl, Shift, setinha para baixo. Pronto, muito bem. A moda. Bom, a moda eu vou fazer uma pausa aqui, porque o que eu estou identificando? Vou pintar aqui, ó, o 15, que eu bati o olho nele. 15 não, perdão, 13. Eu bati o olho nele, já vi um 13 aqui, 2 número 13 e 2 números 17. Eu vou pintar ele com uma outra corzinha, pronto, um rosinha aqui. Pronto, tem algum outro número? Ah, sim, ó, tem o número 5. Muito bem. Ele é polimodal. Ele não tem só uma moda. Moda é o número que mais aparece, lembra lá? Então tá ali, ó. Eu tenho o 5 que aparece 2 vezes, o 13 que aparece 2 vezes, o 17 que aparece 2 vezes. Se fosse só 2 números, ele seria bimodal. Como ele tem 3, então nós chamamos de polimodal. Muito bem. Dada essa diferenciação, igual mod. O que significa mod? Estou em dúvida agora entre mod e modo, conversando com o Excel. Mod retorna o resto da divisão. O que significa resto da divisão? 10 dividido por 3. Então vamos lá, 3 vezes 3, 9. Sobrou 1, não é? Esse é o resto da divisão. Então se for mod, ele vai só aparecer o número 1, que é o resto dessa divisão. 10 dividido por 3, vai sobrar um número 1 ali. Tá legal, então não é o mod. Ficou modo.multi, modo.único, e aqui embaixo tem outro modo. Essa função modo, tá, ele foi somente até 2007. Então já tem mais de 15 anos aí que essa função ela já foi substituída por outras duas, que é o modo único. Vou utilizar ela aqui, modo único. Selecionei os meus dados com a tecla, chamei a equação com a tecla Tab. Já estou Ctrl Shift, botãozinho para baixo. Selecionei os meus dados. Muito bem, apareceu só o número 5. Se fosse lá no... Vou colocar aqui, ó, modo.único. Se fosse lá em 2005, 2006, igual modo... Vou colocar aqui o modo. Tecla Tab, chamei a função. Marquei os meus dados. Olha, deu 5 também. Somente modo. Pronto, tá ali. Mas eu sei que isso não é verdade. Tá vendo que até 2007 o pessoal tinha essa dificuldade. E aí com a evolução então do sistema, vou colocar um pouquinho para baixo, igual modo. O que o modo multi está me falando? Retorna uma matriz vertical dos valores mais repetidos. O que é uma matriz vertical? Observe os meus dados, as minhas informações aqui, ó, a minha amostra. Essa aqui é uma matriz vertical, tá bom? Então ela vai trazer o 5, vai trazer o 13 e vai trazer o 17. Tá? Vai trazer esses 3 números, uma matriz vertical com os números mais repetidos. Tá? Então vamos lá, igual modo multi, tecla Tab. Vou selecionar os meus dados, Ctrl Shift, botãozinho para baixo. Tá legal. Somente os números, modo, não precisa de nenhum outro argumento. Não comentei sobre os argumentos. Pronto. Olha aí, o 5, o número 13 e o número 17. O que está acontecendo? Bom, não é polimodal? Olha só, quando eu clico dentro dessa matriz, dessa pequena matriz vertical, tá vendo que fica um azulzinho bem leve aqui, ó, bem singelo aqui, bem simplesinho? Pois é. Essa aqui, então, é a moda. E eu quero saber quantas vezes, né, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quero saber quantas vezes essa moda aparece, já que ela é polimodal. Muito bem. Vou deixar aqui. A moda eu coloquei ela, na resposta aqui, coloquei ela em amarelo. Como ela é polimodal, então vai ter 3 aqui. Eu vou utilizar a função, terceira função aqui, ó, conte.se. O que essa equação me diz respeito? Se aparecer o número 5, ela vai contar quantas vezes. Se aparecer o número 13, ela vai contar quantas vezes apareceu. Se tiver o número 17,
ela vai contar para mim. Então vamos lá, igual cont.se, né? Então tá ali, ó. Se com a tecla Tab, quais são os argumentos? O que ela pede? O intervalo de dados, que é a minha amostra. Pronto, já selecionei. Tá vendo aqui que eu estou desenvolvendo a equação, o intervalo está em negrito? Quando eu puser o ponto e vírgula, o Excel ele vai entender que, bom, você já selecionou a sua amostra. Agora eu vou querer os critérios. Aí os critérios, depois que eu colocar o ponto e vírgula, o critérios aqui vai ficar em negrito. Observe bem, vou colocar o ponto e vírgula agora. 1, 2, 3, pronto. Olha aí, ó, sem o ponto e vírgula, com o ponto e vírgula. Vou tirar o ponto e vírgula, por enquanto o Excel está entendendo que está sendo o intervalo que eu estou selecionando. Ponto e vírgula, então, acabou o intervalo. Qual o critério que eu quero? Bom, deixa eu arrastar um pouquinho mais para o lado, tá, para facilitar a visualização. Igual cont.se, os meus critérios, Ctrl Shift, setinha para baixo, ponto e vírgula, aonde? Qual critério? Se aparecer o número 5. Tá legal. Vamos refazer para treinar. Cont.se, seleciono com a tecla Tab, ponho a minha amostra, ponto e vírgula, eu quero o número 13. Tá? Mais uma vez, igual cont.se, o meu intervalo de dados, ponto e vírgula, observe ali na equação, aqui nesse cantinho que eu estou mostrando com o ponteiro do meu mouse, cont.se, intervalo de dados, ponto e vírgula, qual critério? Clico no 17. Pronto. Tá aí, formatado direitinho. Então eu tenho 3 modas polimodal e cada uma delas apareceu 2 vezes. Pode perceber que se eu remover o 17, olha aí, ele some também. Tá? Muito bem. Moda está ok. Primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, e terceiro quartil. Primeiro quartil, vamos lá, vamos conversar com o Excel. Igual quar, olha aí, ó, já apareceu. Apareceu 3 inclusive. Quartil, que é a mesma situação da moda até 2007, era só quartil. Com a evolução das necessidades, tá, criou-se mais 2. Quartil incluindo alguma coisa, é o segundo, e quartil excluindo alguma outra coisa. Esses detalhes, quando é o quartil.inc e quando é o quartil.xc, excluindo alguma coisa, essa informação está lá no finalzinho do material, no anexo. Tá? Eu coloquei um anexo e a pessoa que desenvolveu esse material explicou muito bem. Parabéns para essa pessoa, tá? Que falou quando é quartil inc e quando é o quartil xc. No caso, eu vou utilizar o quartil inc, que é a 4ª equação aqui do nosso material. Tá? Lá na linha 8. Quartil.inc. Muito bem. Retorno o quartil do conjunto de dados com base nos valores, incluindo alguma coisa. Bom, para mim não me interessa muito esses detalhes, tá? Eu vou utilizar o quartil inc porque o quartil normal e o quartil inc eles são iguais. O quartil xc ele muda um pouquinho. Então vamos lá, quartil inc, seguindo os critérios lá de 2007, quando ainda essa função era só ela, tá? Quartil inc, pronto, selecionei. Tá vendo que ele pede dois quesitos aqui, ó? Primeira coisa, a matriz. Ctrl Shift, botãozinho para baixo, ponto e vírgula, qual, olha só, já apareceu, o que você quer? Qual quartil? Primeiro quartil? Segundo quartil, que é a mediana? Terceiro quartil? Bom, e se eu quiser colocar o valor 0? Aí o Excel vai me entregar o mínimo, ele vai entregar o menor valor, que no caso aqui é o número 1. Tá? E se eu colocar o número, em vez de 1, 2, 3, e se eu colocar o número 4? Vai aparecer o máximo, o maior valor, que aqui no caso é o 17. Muito bem. E se eu colocar 5? Bom, aí já vai dar erro na equação, né? Aí vai aparecer alguma coisa errada ali. Tudo bem, como é o primeiro quartil, ou eu digito o número 1, ou então eu seleciono, olha só, com as teclinhas para cima e para baixo. Para colocar esse número 1 aqui, eu aperto a tecla Tab e já dou Enter de uma vez. Primeiro quartil, ok. Mediana, ou eu faço igual mediana, tá? Retorna a mediana. É a equação mediana, onde que está aqui? Não coloquei? Bom, quartil, poderia, bom, deixa aqui a mediana. Vou apresentar ela para vocês. Selecionando a matriz, somente os números, olha, número 1, número 2, não precisa de colocar 1, 2 ou 3. Ou então, outra forma seria igual
quartil inc matriz, seleciono a matriz, ponto e vírgula, o segundo quartil é a mediana. Tá? Pronto, poderia ser isso. Tá? 9 e 9 lá em cima. Eu prefiro mediana. Preferência mínima, tá? Agora fica com vocês aí. Terceiro quartil, igual quartil.inc. Seleciono a minha matriz. Qual dos quartis? É o terceiro, não é? Então, assim que eu digitar o ponto e vírgula, olha só, eu passo para o segundo argumento, critério aqui, segundo critério. Primeiro quartil, mediana. Terceiro quartil, tecla Tab, pronto, já dou Enter. Amplitude. O que é amplitude? Amplitude é o maior valor menos o menor. Então eu poderia muito bem colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, máximo, maior valor, mínimo, porque são as equações 5 e 6. Tá legal? Então, máximo igual olha só, MA com acento, já apareceu, retorna o máximo, valor máximo de um conjunto de dados, tá? Tudo bem. Vamos chamar a equação, tecla Tab, selecionando a minha matriz, são somente números, novamente aqui é o número 1, número 2 na equação, tá? Mínimo da mesma forma, tá? Mínimo, tudo bem, selecionei a minha matriz, dei Enter, tá legal. Ou vou falar mais em português, range, tá? Ou amplitude. Amplitude, que é igual maior valor menos o menor valor. Tá? O máximo e o mínimo, eu vou colocar eles em vermelho aqui, como se fosse uma espécie de rascunho, tudo bem? Tá legal? Então pronto, já descobri que minha amplitude é 16. E aí eu vou lá correndo, super feliz, pronto, 16. Não, deixa o Excel fazer isso pra gente. Tá? A gente é só a inteligência, tá, em fazer as equações é nossa. A resolução é do Excel. Então tudo bem. O que eu posso fazer então? Máximo, olha só que legal, hein? Máximo, coloco os meus dados, fecho parênteses. Aqui obrigatoriamente eu tenho que fechar os parênteses, porque quando eu fecho, eu falo, acabou a equação do máximo, tá? Menos, dê até um espaço, o Excel entende com isso também, menos o mínimo. Não é o que eu fiz ali? Máximo menos o mínimo? Pois é. Olha só, se eu não coloco parênteses, muito bem. Ele fala que tem um erro na equação ali, erro na fórmula, e me dá uma sugestão de fechar o parênteses. Se eu aceitar essa correção, muito bem. Então, equação máximo com essa seleção de dados, menos o mínimo, equação aqui em cima da barra de fórmulas. Tá? Aqui em cima, vou marcar ela aqui para vocês. Tudo bem. Máximo menos o mínimo. Desvio médio absoluto. O que é um desvio absoluto? Bom, se eu fizesse 3 menos a média, 7 menos a média, 5 menos a média, isso é só desvio. Se eu colocar em módulo, o que é um módulo? Menos 3. Menos 3, módulo 3. Muito bem. Então ali, ó, o módulo ele tira o sinal negativo. Desvio absoluto, tudo bem, seria essa somatória aqui. 3 menos a média em módulo, 7 menos a média em módulo, 5 menos a média em módulo. Desvio médio absoluto. Se eu pegasse todos esses desvios e tirasse a média deles, tá? Tem a equação deles ali no material, vocês podem dar uma conferida. Mas eu não quero ver isso, eu quero saber se o olha só, desv, olha aí a primeira equação, retorna a média dos desvios absolutos. É isso, tá? Desv é a nossa equação número 7 aqui embaixo, na linha 13, tudo bem. Quando então eu aperto a tecla Tab para chamar a função, seleciono a minha amostra, já dou Enter, somente números, pronto, tá ali. Variância da mesma forma, vamos conversar com o Excel, var. Aí tem o var.a, que é uma amostra, e o var.p, referente a uma população. Por isso que eu fiz questão de colocar em cima aqui dos dados, amostra. Tá? Amostra, para separar a variância amostral da variância populacional. Elas têm diferenças nas equações. Então tá legal. Variância amostral, seleciono os meus dados, são somente números, pronto, ali 32,87. Desvio padrão. Tá? O que significa? O que é a variância? Variância é o desvipad elevado
ao quadrado. Desvio padrão ao quadrado é igual a variância. Então, variância é desvio padrão ao quadrado. Se eu quiser saber somente o desvio padrão, eu poderia colocar igual raiz quadrada da variância. Mas eu não estou afim de fazer isso. Eu quero que o computador fale isso para mim. Eu não quero ficar pensando em como fazer equação, não. Tá? Quanto menos eu pensar nisso, melhor. Vamos ver então, igual desv, olha aí, desvio médio, a segunda equação, desvio padrão amostral. Tá? Vou chamar a minha equação aqui com o tab, selecionar os dados, são somente números, desvio padrão, dando Enter, pronto. Coeficiente de variação. Bom, nesta versão do Excel, eu não tenho esse coeficiente de variação como equação, não. Tá? Vou até pintar ele de azulzinho aqui, ó. Colocar em negrito, porque... vamos lá, desse coeficiente de variação, o que ele é? Qual que é a função dele? É uma formulazinha também, onde é o desvio padrão dividido pela média. Tá aí, ó, 60,1. Já coloquei como... Já tinha trabalhado como sinal de percentual, mas ele ia aparecer assim, tá? Ele ia aparecer desse jeito aqui. Como eu quero percentual, ele é em função de percentual, então lá no menu da página inicial, lá em cima à esquerda, página inicial, vou mais ou menos no meio aqui da minha tela, menu, número, eu clico em percentual. Então, se eu quiser colocar mais ou menos casas decimais, a gente vai mexendo aqui. Tudo bem, 60,1%. O desvio padrão, como eu calculei desvio padrão amostral, foi a mesma coisa da variância da raiz quadrada aqui embaixo, tá? Só para deixar claro para vocês também, e esse é o meu rascunho. Muito bem, está faltando assimetria e curtose. E eu falei para vocês que eu vou precisar de um suplemento do Excel. Esse suplemento ele está no menu Dados. Vou até fazer o seguinte, vou desativar ele. Vou desativar suplementos, tudo bem. Deixa eu desativar eles aqui. Pronto, sumiu. Então lá no quarto aqui, de trás para frente, lá na barra de menus. De trás para frente era o quarto aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, revisão, quarto, de trás para frente. Ele aparece aqui. Se não aparecer na tela de vocês, o que nós vamos ter que arrumar? Bom, esse suplemento ele está, vou falar que ele está dormindo aqui dentro do Excel. Tá? E eu quero acordar ele, eu quero utilizar esse suplemento. Então, menu, arquivo, lá embaixo, opções, vai abrir uma nova janelinha. Eu quero um suplemento, vamos procurar. Fórmulas, dados, salvar, idioma, suplemento, é o penúltimo. Ó. Quando eu clicar em suplemento, vai abrir uma nova janela. Tá? Essa janela, vamos clicar então em... Olha só, os suplementos são esses. Ó. Euro, ferramentas de análise. Ferramentas de análise de dados. Um erro muito comum, a pessoa já vai no OK, já vai no piloto automático, clica no OK e nunca que habilita essa função. Tá? Então eu quero ir no menu, eu quero acionar esse suplemento aqui, então eu vou no menu Ir, e eu vou clicar em marcar aqui uma bandeirinha em ferramentas de análise. Quando eu der OK, no menu Dados, ele vai aparecer na extrema esquerda. Vamos lá? Dando OK, pronto, apareceu. Análise de dados. Legal, então análise de dados, quando eu clico nele, abre uma outra janelinha. São várias análises que eu posso fazer, análise de variância, correlação, covariância, estatística descritiva. Esse é o propósito da aula, não é? Então vou clicar no estatística descritiva, vou dar um OK. E qual é o intervalo de entrada? Já vou clicar nessa setinha e vou pegar inclusive essa escrita aqui, ó, dados, tá? No meu cabeçalho ali dos dados. Se eu coloquei esse dados, que é um valor não numérico, eu tenho que falar para o Excel. E a forma de eu escrever, de eu falar para ele, é clicando aqui em rótulos. Rótulos na primeira linha. Pronto. Vou marcar o intervalo de saída. Na setinha, vou deixar aqui do lado. Pronto, marquei na M2. Tá? Só marquei aqui, ó, qualquer lugar, tá? Qualquer lugar que vocês quiserem, é onde vai sair aqui o relatório de dados. Dando Enter. Eu quero só um resumo estatístico, aqui tá bom. Então, menor valor, maior valor, eu posso colocar aqui também, se quiser. Agrupados por colunas ou por linhas. Vou deixar por colunas, vamos ver. Quando eu coloco em colunas, o que acontece? Eu tenho informação, toda a minha informação, aonde que ela está?
na primeira coluna. Se eu tivesse somente linhas, toda a minha informação estaria em linhas. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Para não confundir. Tá legal. O que apareceu aqui? Média, 9,5. Tá? Média apareceu como sendo 9,5. No nosso material, média 9,55. Tá? Vou deixar com 2 casas decimais. Tá? Selecionei as equações, os valores ali, vou diminuindo aqui em cima, tá? Aqui em cima aqui do página inicial, reduzindo então as casas decimais. Desvio padrão, vou reduzir as casas decimais também. Pronto, só para 2, tá ótimo. Tá? Média 9,55, 9,55, ok, fechou. Erro padrão, não comentei disso, não, isso nós vamos ver na estatística aplicada. Mediana 9, mediana 9. Eu vou até colocar com outra cor aqui, ó. Média, então, conferiu, 9,55, mediana, conferiu ali. Modo, o que é o modo? Bom, o modo é a moda. Tá? Só que um ponto negativo dessa análise de dados, dessa estatística descritiva, suplemento do Excel, é que ele, se for polimodal, ele vai mostrar somente o menor valor, do mesmo jeito que nós fizemos aqui em cima. Tá? Modo, só cliquei em modo ou então modo único. Aqui, ó. Tá? Como ele é polimodal, por isso que é importante que eu estou colocando todas as equações, né, que nós utilizamos, que eu utilizei aqui para vocês. Por isso que eu coloquei todas elas. É bom a gente saber e também saber as limitações. Desvio padrão 5,73. Tá legal? Cadê o desvio padrão? 5,73. Tá aqui embaixo. 5,73. Vou tirar 2 casas decimais para ficar bonitinho. Variância. Tá? 2 cliques. Variância da amostra, 32,87. Variância, 32,87. Marquei também. O que mais? Intervalo. O que é intervalo? Para a gente, esse intervalo é a mesma coisa que amplitude. Pronto. Intervalo e amplitude é a mesma coisa. Então, se o nosso 16 aqui, 16 também dá amplitude. Tá? Mínimo e máximo já está aqui, eu tinha marcado para fazer a amplitude. Então, conferiu. Soma 105, se eu quiser somar, como que eu faço? Igual, SOM, soma, chamei a minha equação, pronto, 105, bateu ali também. Tá? Contagem de valores, se eu quiser contar os valores, igual, conte, ponto, número. Aí, ó, outras equações que eu não tinha planejado. Conte número. Menor valor é 1, maior valor é 7. Então tá aqui, ó, mínimo e máximo. Faltou, o que mais que está faltando? Curtose e assimetria. Muito bem, vou colocá-las em negrito. No nosso material, cadê o material? O que significa assimetria? Bom, se a curva normal ela tiver 50% para menos e 50% para mais, se ela for idêntica, então ela é simétrica. Agora, não é, ela é puxadinha um pouquinho para o lado, que é o que mais acontece com os dados. Tá? Ela pode ser um pouquinho, a curva normal ela pode pender um pouquinho para a direita ou pender um pouquinho para a esquerda. Aí, nesse caso, então eu falo que ela é assimétrica à esquerda ou assimétrica à direita. Tudo bem? Então, como que eu faço para guardar isso daí? Bom, tá vendo que desse lado aqui, vou pegar da assimétrica negativa aqui, ó. Pronto, negativo não é o sinal de menos? O sinal de menos, olha só, para onde que está apontando? Para a pontinha, por isso que é o negativo aqui, ó. Tá? Ou então ela está desviada para a esquerda. Vamos pegar a desviada para a direita? Para onde que está seguindo o rabicho aqui, ó? Olha o rabicho, está indo para lá. Olha, opa, minha setinha não está muito bonita, mas dá para entender. Tá? Pronto, está pendendo aí para a direita. Então, se é para a direita, sinal positivo. Sinal positivo porque na média, aqui ela é positiva e para o lado esquerdo ela é negativa.
Lado esquerdo, negativo. Lado direito, positivo. Muito bem, espera um minutinho que o meu computador está travando. Muitas informações. Vamos apagar. Então essa é a questão de assimetria. Se for negativo, vamos lá, assimétrico à esquerda. Qual foi o nosso resultado? Qual foi o nosso resultado? Assimetria, deixa eu diminuir esse pequenininho. Assimetria negativa, quase simétrica. Olha só que legal, hein, gente? Quase simétrica, quase um sino direitinho, conforme está no nosso material, quase. E a curtose, o que significa curtose? Tá? Se você quiser calcular a simetria, olha um ponto negativo que eu já vejo nessas equações. A primeira aqui, equação 13 e 14 do material. É polimodal, não é polimodal? Tem 3 modas. Olha só, como que eu vou calcular aqui? Ó, x barra menos a moda, mas eu tenho 3 modas, dividido pelo desvio padrão. E aí, como é que faz? Bom, nesse caso, eu pularia para a equação de baixo. Tá? Terceiro quartil menos primeiro quartil, mais primeiro quartil, perdão. Terceiro quartil mais primeiro quartil, Q3 mais Q1, menos 2 mediana, dividido por Q3 menos Q1. Q3 mais Q1 dividido por Q3 menos Q1. Tudo bem, poderia fazer isso na mão, mas como eu tenho o suplemento do Excel, ele já me fala qual é a assimetria. E a curtose? Bom, a curtose ela fala se quanto maior o valor da curtose, olha só, mais estreitinho. Quanto menor o valor da curtose, mais parrudinha aqui a minha distribuição normal. Lembrando que a distribuição normal ela tem que ser bonitinha no formato de um sino, tá? Tá legal? Então olha só, essa igual a 3 aqui, ela tá igual a um sino, tá bonitinha. A que deu o beta aqui de 4,5, melhor ainda, tá mais estreitinha. Quanto mais estreitinha, melhor. Tá? A média e o desvio padrão, os desvios em relação à média são menores. Tá? Aqui no primeiro caso, onde o beta é igual a 1, os desvios em relação à média são maiores. Tá legal? Então, muito bem. Partindo para mais uma explicação aqui, que eu acho de extrema importância. Vou diminuir aqui e vou aumentar aqui embaixo. Olha o que está falando do nosso material. Curtose. O curtose ele vê se a curva ela é mais parrudinha ou não, se ela é mais em formato de pico. Tá? Porém, no Excel, valor negativo para curtose significa uma distribuição mais plana. Como a curtose deu menos 1,55, então ela está pendendo aí, ela já não está em formato de pico, ela já está mais um pouquinho mais redondinha. Tá? Somente para critério mesmo de conhecimento. Isso aqui é um critério muito detalhado e eu particularmente eu não vejo muito necessidade, só se for um estudo muito voltado para isso. Tá? Para a gente, o que é necessário está aqui. Média, moda, quartil, mediana, amplitude, desvio médio absoluto, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Só isso aqui já está de excelente tamanho. Vou pausar o vídeo por aqui. Espero que vocês resolvam a estatística descritiva 2, o segundo exercício, e o terceiro exercício. Dá um pause, copia esses números. Agora volta, dá outro pause e copie. Ops, deixa eu até melhorar aqui. Deixa eu ver se eu consigo facilitar aqui. Ó. Pronto, aí ó. Dá um pause agora e copie esses números e tente fazer você a nossa média, mediana, moda, coeficiente de variação, bem bonitinho aqui. Já está aqui no primeiro. E aqui, onde que ele está? Já está marcado aqui, que bom. Ótimo. Pronto. Excluir mais um, pronto. Então tá ali, valendo agora, oficialmente. Pegue esse material, essa amostra, copie aí para o seu Excel e faça. Pega essa segunda amostra aqui, copie para o seu Excel e faça. Vou voltar no próximo vídeo com os devidos valores, mas será bem rápido, tudo bem? Um abraço a vocês, espero que tenham gostado e vamos lá, mãos à obra!